Seth Eldon, um empresário de 56 anos, proprietário de uma empresa comercial, estava contente com a sua vida. Juntamente com a sua esposa, ele construiu o seu negócio do zero e alcançou grande sucesso na área. Ele não se queixava das receitas, dos colegas ou de várias circunstâncias imprevistas, porque o trabalho já estava estabelecido e encaminhado. Seth e Jennifer tinham um casamento pacífico e de confiança. Jennifer tinha sido anteriormente ativa nos negócios da empresa, mas recentemente dedicou-se à culinária caseira e à jardinagem. Enquanto lia papéis importantes, Seth foi interrompido por uma batida na porta do seu escritório. Entre, ele respondeu simplesmente. Mary entrou, vestindo um casaco quente salpicado de neve. A mulher tinha começado recentemente a trabalhar como zeladora no escritório, e era o seu segundo encontro com o Sr. Eldon. Mary segurava pela mão Drew, de 8 anos, cujo chapéu estava de lado e cujo cachecol firmemente enrolado estava desfeito. Sr. Eldon, este menino diz que você é o pai dele. É por isso que o trouxe aqui. Seth saltou imediatamente da sua cadeira. Drew, o que aconteceu? Entra. O menino continuava em silêncio e Mary teve de explicar tudo ela mesma. Eu fui à loja comprar detergente, que tinha acabado de repente. Eu estava a voltar pelo lago e, de repente, vi os meninos a brincar no gelo. E depois todos fugiram, e o seu menino congelou de medo. Acho que o gelo rachou debaixo dos pés dele. Todos estavam assustados. Eu aproximei-me dele com cautela, peguei-lhe na mão e levei-o para a margem do lago. Ele estava tão assustado. Eu perguntei-lhe onde ele vivia, e ele disse que o pai dele era o diretor no nosso prédio. É verdade, eu sou o pai dele. Seth Eldon sorriu um pouco resignado. Ele então acariciou a cabeça do seu filho. Pelo menos não molhaste os pés. Não, respondeu Drew, evitando o contato visual. Ele é um Maria rapaz, Seth tentou explicar tudo à sua funcionária. Eu nem pensava que ele tinha medo de alguma coisa. Provavelmente, mais uma vez, ele fugiu das aulas sem avisar ninguém. Que rapaz teimoso. Está bem, é um assunto de família. Drew, eu falo contigo em casa. Quanto a ti, Mary, podes ter salvo a vida do meu filho. Obrigado por te teres preocupado tanto. Eu vou levá-lo para casa agora, resolver o assunto e falar contigo novamente. Está bem, Sr. Eldon. E eu vou voltar ao trabalho por agora. Estou com o horário atrasado. Mary não se sentia embaraçada com a sua própria situação triste. Ela precisava de trabalho e, por isso, continuou a trabalhar, mesmo estando grávida. Ela veio à empresa de Seth há algumas semanas e disse ao departamento de pessoal que estava à espera de um filho. Mas eu estou pronta para trabalhar, não terão problemas comigo, disse Mary ao Sr. Arnett, o chefe do departamento de pessoal. Como é que imaginas isso? Vais andar pelos andares com a tua barriga, a carregar baldes e panos? Não te poupas a ti nem à nossa reputação. E se ficares doente enquanto limpas? Depois processas-nos. Nós conhecemos pessoas como tu. Só procuras o teu próprio lucro, objetou o Sr. Arnett. Eu não tenho más intenções, respondeu Mary. A minha família está a passar por um período difícil. Eu preciso mesmo deste emprego. As garantias de Mary não convenceram o Sr. Arnett. Felizmente para Mary, nesse momento, o Sr. Eldon estava no escritório e ouviu toda a conversa. Tenha certeza de que aguenta o esforço? Ele perguntou, sorrindo esperançoso. Mary virou-se para ele e disse, tenho a certeza, 100%. Bem, então vale a pena dar-lhe uma oportunidade, Sr. Arnett. Se uma pessoa tem desejo de trabalhar, não há necessidade de desencorajá-la. Nós precisamos de uma empregada de limpeza tanto quanto ela precisa de nós, não é? Claro, Sr. Eldon, tudo será feito, disse o Sr. Arnett, olhando com rancor para Mary. Tem alguns papéis para preencher. O Sr. Arnett ocupava o seu cargo há muitos anos e era rigoroso com os seus subordinados, seguindo o seu próprio sistema e exigindo que os outros também o cumprissem.
Ele não gostava quando as coisas não corriam como planeado, e a chegada da energética e grávida Mary à equipa tinha estragado o seu humor. Ele acreditava que ela o tinha humilhado ao forçá-lo a contratá-la, contra a sua intenção inicial. Por isso, agora, um vingativo Sr. Arnett importunava Mary com várias críticas. Mary, você garantiu-me que não se atrasaria no horário, mas eu vejo que não é a primeira vez, ele disse num tom instrutivo. Talvez a sua gravidez a atrapalhe. Não, eu não tenho problema. Não voltará a acontecer, costumava responder a pobre Mary, que estava aflita por perder o emprego. Ser zeladora não era o emprego dos seus sonhos, mas ela não tinha outra escolha. Michael, o pai do seu futuro filho, não era de uma família rica, e ele também estava a tentar ganhar dinheiro para um casamento decente. O casal não esperava um bebê nas suas vidas tão cedo, por isso não estavam preparados para as várias despesas que surgiriam. Eu sinto-me péssimo por teres de te levantar tão cedo todos os dias e trabalhar com os teus enjoos matinais, lamentou Michael, abraçando a sua noiva. Afinal, eu sou um homem. Eu tenho de sustentar toda a família. Não te preocupes. Nós somos ambos adultos e devemos ser responsáveis pelas nossas decisões. Nem toda a gente tem dinheiro logo de início. Sim, precipitamo-nos, mas nós conseguimos dar conta, Mary encorajou o seu amado. Michael amava-a verdadeiramente e sonhava com uma família. No entanto, a mãe dele não estava entusiasmada com a sua escolha de esposa. Filho, a Mary não é para ti. Em que estavas a pensar quando a escolheste? Mãe, não fales dela assim. Tu e eu temos valores diferentes. Para mim, a Mary é a mulher perfeita. Isso é o que dizes agora. E quando a necessidade te apertar o pescoço, então vais entender por que é que eu queria outra pessoa para ti. Tu és um rapaz bonito, não és estúpido. Devias tentar chamar a atenção de alguém mais poderosa. O teu pai e eu não te podemos dar uma vida melhor, mas tu tens todas as qualidades para a ter. Mãe, achas que eu sou algum tipo de gigolô? Michael ficou imediatamente zangado. Eu amo-te e respeito-te, mas às vezes dizes coisas que eu não consigo entender. A Mary e eu vamos conseguir, só não te metas no caminho, por favor. A mãe dele usava frequentemente a sua influência sobre ele. Michael era o seu único filho, e ela continuava a cuidar dele como se ele ainda fosse um bebê. Várias vezes, a mãe dele tentou virar Mary e Michael um contra o outro, mas eles confrontavam-na constantemente com a sua grande confiança e amor. Os jovens não sucumbiam a nenhum dos seus truques e, sempre que tinham discussões, eles resolviam a situação e decidiam ficar juntos. Mas a mãe de Michael acreditava que tinha o direito de expressar a sua insatisfação com Mary, porque depois de Michael a conhecer, ele tornou-se completamente incontrolável. Eu não sei o que ele vê naquela rapariga, ela queixava-se às suas amigas próximas. Se ao menos a Mary fosse uma beleza, eu entenderia por que é que ele está com ela. Eu tenho quase a certeza de que há algo de bruxaria nela. Talvez ela tenha enfeitiçado o meu rapaz. Oh, Sarah, tu gostas de dramatizar, a sua amiga tentou acalmar a mulher. Não digas isso, disse a senhora Davis. Eu gostava de ver como te sentirias se o teu filho gastasse todas as poupanças num casamento com uma rapariga pobre como aquela, em vez de ser na cirurgia do próprio pai. Sim, o pobre Bill está a sofrer tanto. E tens razão, as prioridades do teu Michael mudaram. Entretanto, o pai de Michael gostava muito de Mary. O Sr. Davis não via maldade nela. Ao contrário da sua esposa, a senhora Davis estava pronta para enumerar por uma eternidade por que é que Mary era uma noiva inadequada para o filho deles. Mas o Sr. Davis não. Ele via ternura, cuidado e integridade na sua futura nora. Ele próprio precisava de uma cirurgia cardíaca cara, mas a família ainda não tinha possibilidade de a pagar. Bill Davis foi o principal ganha-pão toda a sua vida, mas agora já não podia trabalhar tanto como antes, e Michael tinha as suas próprias preocupações com Mary e o seu futuro bebê. Não dês ouvidos à tua mãe, filho. Ela está sempre a resmungar e nem sempre entende as coisas, ele disse, dispensando as repreensões da sua esposa. Eu sei, pai.
Mas não é agradável. A Mary não merece ser tratada assim. Ela trata a minha mãe com todo o coração e ela está sempre a afastá-la. A mãe devia finalmente superar o nosso casamento, especialmente porque a Mary está a carregar o teu neto. Ela vai habituar-se, Bill consolou o seu filho. Vais ver, eu conheço-a bem. No dia da quase tragédia no lago, depois de falar com o chefe, Mary continuou a limpar o escritório e o Sr. Eldon levou o seu filho para casa. Ele não deu a Drew uma palestra educativa. O rapaz sentou-se amuado, como se tivesse sido insultado, embora o seu pai nem sequer o tenha repreendido. Quando Drew chegou à casa, ele baixou a cabeça e apresentou-se diante de Jennifer. Bem, o que aconteceu outra vez? Ela perguntou cansadamente. Afinal, tais visitas à casa estavam a tornar-se mais frequentes. Faltou às aulas. Ele estava a brincar com os rapazes no lago perto do nosso escritório e quase caiu através do gelo. Se a minha funcionária não o tivesse tirado de lá, ele teria caído debaixo do gelo. Drew, não podes fazer isso. Tens de pensar um pouco sobre as tuas ações e imaginar as consequências. A tua travessura é muito perigosa. Jennifer franziu o sobrolho. Os cônjuges tentavam não levantar a voz, intimidar o filho ou castigá-lo severamente. Drew não aceitava as palavras deles e continuava a fazer o que lhe vinha à cabeça. Mas os cônjuges não desistiam e permaneciam compreensivos com o seu comportamento. Promete-me que não voltarás a andar em lugares perigosos, Seth pediu ao seu filho, gentil mas insistentemente. Drew franziu o sobrolho, mas percebeu que todos estavam à espera da sua resposta. Está bem, eu prometo, ele disse. Às vezes, Seth sentia que não era um pai suficientemente bom. Ele sabia como conduzir negócios, pressionar os seus parceiros e levá-los a concordar com certos termos do negócio, bem como causar impressão e usar a sua influência na esfera empresarial. No entanto, ele não entendia como se comportar com um rapaz de 8 anos. Quando Seth regressou ao escritório, ele pediu imediatamente para procurarem Mary e convidou-a a ir ter com ele. 15 minutos depois, Mary entrou no escritório do diretor após uma batida educada. Sente-se, por favor. Como se está a sentir? Não tem dores depois de hoje? Eu estou bem, não se preocupe. Eu não estou magoada. Mary sorriu. Após o seu primeiro encontro com o Sr. Eldon, ela teve uma boa impressão do seu chefe. Nem todo o grande empresário se preocuparia com os seus funcionários, cuidaria deles e mostraria gratidão. Mary, eu quero agradecer-lhe muito. Eu estou pronto para lhe dar um bônus, porque foi tão atenta ao meu filho. Você está prestes a ser mãe e entende o que eu estou a sentir agora. Não, senhor. Eldon, não precisa de me dar bônus nenhuns. Mas eu tenho um pedido. Qual é? Eu estou a ouvir. Eu preciso de 3 dias de folga. O meu marido e eu vamos casar. É uma cerimônia pequena, mas requer muita preparação. Por que é que eu não pago por isso? Seth ofereceu facilmente. Eu estou a falar sério, Mary. Aceite a minha gratidão. Que serviços devo pagar? Fotógrafo, salão de banquetes? Eu posso pagar. Além disso, estou muito satisfeito por contribuir para tal evento. Obrigada, Sr. Eldon, mas isso é demasiado. Nós não poderemos aceitar tal presente. Mary até corou. Ela não esperava um gesto tão amplo. Embora tal despesa fosse insignificante para Seth, ela não conseguia imaginar desfazer-se facilmente de tal quantia de dinheiro. Eu sou sincero. Não recuse. Eu não vou desistir de qualquer maneira. Eu vejo que é uma boa pessoa. Para ser honesto, poucas pessoas no trabalho sabem, mas nós adotamos recentemente o Drew. Ele é teimoso, pouco cooperativo, habituado a lutar pelo seu lugar ao sol no orfanato. E aqui ele tem tudo, mas ainda não percebeu. A minha esposa e eu não o repreendemos muito. Não o queremos assustar. Sabe, eu própria cresci no orfanato. Eu entendo o que você e o seu filho estão a passar.
órfãos podem ser desafiantes, mas vocês vão conseguir. Eu vejo que se importam, e o Drill é um bom rapaz. O temperamento e a desconfiança dele estão a manifestar-se agora, mas ele vai relaxar quando perceber que vocês não vão desistir dele. Ele já foi abandonado uma vez, por isso ele não confia em vocês e afasta-vos. Quanto a mim, eu vim para aqui para ganhar dinheiro de outra cidade, mas encontrei o meu amor aqui e agora estamos à espera de um bebê, disse Mary. Se for um rapaz, eu vou dar-lhe o seu nome. E, por favor, venha ao nosso casamento com toda a sua família. Estaremos à vossa espera. Seth não recusou o convite. Mary era-lhe agradável e Drill também queria ver a sua salvadora novamente. Jennifer, minha querida, fomos convidados para um casamento na próxima semana, Seth anunciou à sua esposa. A minha nova funcionária, que tirou o Drill do gelo, convidou-nos. Será apropriado? Nós não a conhecemos de todo. A mulher hesitou, mas estava interessada. Nós vamos a um casamento. Drill saiu a correr de trás da esquina para o centro da sala. Não se pode esconder nada de ti, pequeno traquinas. O pai sorriu para Drill. Este evento vai fazer-te feliz? Eu nunca fui convidado para um casamento antes. Eu não sei o que vai acontecer lá. Vem cá, Jennifer acenou ao seu filho. Primeiro, eu vou dizer-te como a celebração decorre, o que os noivos fazem e o que os convidados fazem. O principal para ti é memorizar que precisas de te comportar adequadamente e parecer bem. O rapaz ouviu os seus pais adotivos sem interromper. Para ele, o novo mundo da sua família parecia excitante, mas pouco fiável. Os estranhos que agora cuidavam dele eram atentos e gentis, mas era difícil para o rapaz acreditar que não seria abandonado novamente. Drill ainda não conseguia realmente chamá-los de mãe e pai, mas ele queria muito que desse certo. Drill esforçou-se ao máximo, mas nenhum dos seus velhos truques funcionou. As suas travessuras costumavam enlouquecer os tutores, mas Seth e Jennifer pareciam diferentes. Eles eram pacientes, atentos e gentis. Eles não tinham pressa em limitar Drill ou castigá-lo, e o rapaz estava a começar a perceber que podia baixar as suas defesas e deixar os adultos amá-lo. Eu entendo. Eu vou portar-me bem para não vos envergonhar, disse Drill após a conversa educativa. Ele foi para a cama a pensar na cerimônia que se aproximava. Na mesma noite, do outro lado da cidade, houve outra conversa. Assim que Mary fez barulho com as chaves no corredor do apartamento, Michael foi imediatamente ao seu encontro. Olá, meu raio de sol. Michael beijou a noiva na bochecha e dirigiu-se ao seu filho ainda não nascido, pondo as mãos à volta da barriga dela. O que é que tu e a mamã fizeram hoje? Ela esteve preocupada? Esteve tudo bem, respondeu Mary com um sorriso. Depois da sua história sobre o resgate de Drill, Michael ficou muito assustado. Tu estás louca? E se tivesses ido parar debaixo de água juntamente com aquele rapaz? Ele perguntou, olhando para Mary com evidente desagrado. Como pudeste arriscar-te a ti e ao nosso filho? Tu não pensas mesmo? Estás sempre a tentar ajudar toda a gente. Eles depois nem te agradecem. Michael, não te chateis. Aqui estou eu, ilesa. Por que preocupar-se? Se eu não tivesse reagido a tempo, uma família teria tido um desgosto hoje. Tu és a principal salvadora do mundo, não és? Por favor, pelo menos não arrisques o bebê. Tu já não estás sozinha e não és responsável apenas por ti. Michael não recuou, sabendo que tinha o direito de estar zangado. Eu entendo-te. Desculpa. Eu prometo que não vou pôr as nossas vidas em perigo outra vez. Eu nem pensei nisso. Eu simplesmente fiz, foi tudo, admitiu Mary, percebendo que ela e Drill tiveram sorte naquele dia. Após uma breve altercação, Michael acalmou-se. Ele sabia com quem se ia casar. Mary tinha um coração bondoso e nunca conseguia passar por aqueles que estavam em apuros. Embora essas características tivessem atraído Michael para ela, ele tinha medo que um dia pudessem colocá-la em perigo. Depois de tomar banho, Mary instalou-se confortavelmente no sofá em frente à TV.
Michael esticou-lhe as pernas cansadas, pôs uma almofada debaixo da sua cabeça para tornar mais confortável e deixou-a descansar. O encontro com Drew mexeu com a memória de Mary. Ela lembrou-se da sua infância órfã no orfanato, de todas as dificuldades e da principal questão que atormentava todas as crianças abandonadas: quem eram os seus pais? Mary não se lembrava de nada sobre si mesma. Ela só sabia, pelos seus professores, que tinha sido encontrada numa paragem de autocarro quando tinha 3 anos. Tu és tão doce, disse-lhe Marina um dia. A gentil tutora colocou toda a sua alma na sua educação e preocupava-se genuinamente com cada criança no orfanato, apesar de todo o sistema. Tu não tinhas pertences nem características distintivas. Nem um bilhete. Eu lembro-me da manhã em que foste trazida pela primeira vez ao orfanato. No início, estavas em silêncio, incapaz de te reconciliares com a mudança de cenário. Não havia um único rosto familiar à volta. Tudo era novo, muitas crianças, rotinas. Eu já conheci crianças assim. Eu tinha medo que não falasses por causa de um trauma psicológico. Mas depois de um par de dias, tornaste-te mais ativa e encontraste uma linguagem comum com os outros, explicou Marina. Mary não tinha onde obter informações mais específicas sobre a sua primeira infância. A polícia não conseguiu encontrar os seus parentes e não tinha registro dos seus pais, embora várias cidades e aldeias próximas tivessem sido alertadas. A única lembrança da sua vida passada era um pendente de prata numa corrente, em forma de coração. Tinha uma gravura com o nome de Mary, da qual Marina tinha sabido o seu nome. Esta pista importante forçou os agentes da lei a visitar todas as joalharias e a entrevistar todos os negociantes de joias nos mercados, mas isso também não ajudou. Mary usava a corrente com o pendente querido ao seu coração apenas em ocasiões especiais. Ela não queria exibi-lo a toda hora e planeava usá-lo no dia do seu casamento. Durante vários dias seguidos, Mary ligou constantemente ao Sr. Eldon, que, para sua grande surpresa e objeção, assumiu todos os custos da próxima celebração. A jovem mulher consultou-o sobre o preço, não querendo ser insolente. Mary já tinha percebido que o Sr. Eldon não recusaria a sua oferta, por isso aceitou-a. A grande celebração que se aproximava deixou Mary tonta. Ela nunca se tinha sentido como uma princesa de um conto de fadas antes, mas o seu casamento prometia ser exatamente isso. Uau! Suspirou Michael, vendo o tipo de salão de banquetes que eles tinham, graças aos esforços do chefe dela. O Sr. Eldon é um homem maravilhoso. É verdade, Mary riu, pegando na mão do seu noivo. Nós estaremos rodeados por tanta beleza. Nós merecemos, por uma vez. Com a ajuda do Sr. Eldon, Mary conseguiu tratar do salão de banquetes, dos músicos e do mestre de cerimônias. Como presente de casamento, o Sr. Eldon contratou uma banda de música local para entreter os convidados. Uau, que festa se organizou! Exclamou a senhora Davis, andando pelo salão, que foi decorado na manhã cedo do dia do casamento. Eu não acredito que um homem rico qualquer estivesse disposto a gastar dinheiro nisto por nada. Do que estás a falar? Perguntou Mary, suspeitando de alguma insinuação nas palavras da sua sogra. Eu acho que talvez estejas a ter um caso com ele. É por isso que ele é tão generoso. Talvez o neto nem seja meu, disse a mulher com raiva e ergueu uma sobrancelha teimosamente. Tu estás louca. Deus me livre, o Sr. Eldon tem idade para ser meu pai. Que imaginação tu tens? Mary descartou a ideia, decidindo não estragar o seu humor num dia como aquele. Por mais que a senhora Davis tentasse, ela não conseguia irritar a sua nora e estragar o casamento. Ela não recorreu a ações decisivas, sabendo que o seu filho não a perdoaria. Por isso, ela não tinha nada para fazer a não ser importunar Mary com pequenas maldades. O Sr. Eldon, Jennifer e Drew estavam prontos para ir para o restaurante. Jennifer queria muito conhecer Mary e expressar a sua gratidão por salvar a vida do seu filho. Drew usava um fato clássico feito à sua medida, segurando orgulhosamente um ramo de rosas brancas. Ele voluntariou-se para felicitar os noivos e abraçar a sua salvadora. Estás preocupado? Vai ser divertido lá.
Vais adorar. Talvez até convides algumas raparigas para dançar. Eu não sei dançar, disse Drew, imediatamente embaraçado, e virou-se para a janela. Não te preocupes, o papai e eu vamos mostrar-te, Jennifer encorajou. Não é difícil, mas é muito agradável. Seth e Jennifer elogiaram o salão decorado com bom gosto e a cozinha impressionante. A celebração tinha cerca de 40 convidados. Drew foi o primeiro a correr até Mary e a entregar-lhe um exuberante ramo. A segunda foi Jennifer, que não conseguiu conter as lágrimas ao ver a aparência terna da noiva. Felicidades para vocês. Cuidem um do outro. Isso é o mais importante, disse Jennifer, abraçando os noivos por sua vez. Muito obrigada, senhora. Eldon, Mary sorriu-lhe de volta. Nós estamos verdadeiramente gratos a si, acrescentou o noivo. Esta festa não teria sido tão brilhante sem a sua participação. Obrigado do fundo dos nossos corações. Não tem de quê. Vocês salvaram o que temos de mais precioso. Jennifer puxou o seu filho para junto dela e acariciou-lhe o ombro. A propósito, ele queria muito felicitar-vos. Ele mal podia esperar. Ele até sonhou que estava aqui. Bem, então eu danço contigo, Mary piscou o olho a Drew e ele corou. Quando chegou a vez do Sr. Eldon felicitar o jovem casal, ele abraçou Mary e, de repente, recuou, quando notou uma joia familiar no seu peito. O pendente em forma de coração. Ele nunca o esqueceria. Era estranho que Jennifer estivesse tão absorta nas festividades e amabilidades que não tivesse notado esta peça de joalharia. Mary, onde arranjaste isto? Perguntou o Sr. Eldon, incapaz de desviar o olhar. Mary ficou alarmada com a pergunta. Ela imediatamente envolveu os seus dedos à volta do pequeno coração de prata e começou a rodá-lo nervosamente. É a única coisa que me resta dos meus pais, ela disse em voz baixa. Eu não tinha outras coisas. A polícia usou-o para procurar o meu pai e a minha mãe. Mas é-lhe familiar? Não pode ser, de repente, Jennifer arfou ao lado do seu marido. E, nesse momento, ele desligou-se da realidade. Ele já não conseguia absorver o que estava a acontecer. O seu nome estava a ser chamado de todas as direções, mas era como se as palavras não chegassem aos seus ouvidos, misturando-se em sons irreconhecíveis. A consciência do Sr. Eldon mergulhou no passado distante, no tempo em que ele próprio ainda era uma criança. Ele cresceu mimado pelos seus pais, que raramente o repreendiam por travessuras. Eles incutiram-lhe boas maneiras, sabendo que o seu filho definitivamente cresceria para ser alguém importante. O pequeno Seth era inquisitivo e alegre. As pessoas reuniam-se sempre à volta dele, chamando-lhe a alma da festa. Seth habituou-se ao sucesso. Ele ia frequentemente a competições desportivas, atuava com poemas e canções, e participava em peças escolares. Os seus pais orgulhavam-se de Seth e acreditavam que ele frequentaria uma universidade de prestígio. E assim aconteceu. O filho não desiludiu as suas expectativas. Em apenas alguns meses após entrar na universidade, ele tornou-se uma verdadeira estrela da faculdade, o que ninguém deixou passar despercebido. Situações em que a maioria das pessoas se perdia, ele encarava como um desafio. A natureza alegre do rapaz curioso não podia deixar de atrair raparigas. Jennifer discerniu imediatamente um jovem carismático na festa de aniversário de um conhecido mútuo. No entanto, ela não se apressou a desenvolver um conhecimento. E o que achas do Seth? Ele não tem namorada no momento. Devo dar-lhe o teu número? Perguntou-lhe a sua amiga. Não, não deves, Jennifer interrompeu-a. Ela acreditava que rapazes à volta dos quais havia muito barulho e raparigas, geralmente não eram dignos de confiança. Eu não acho que ele seja sério. Eu não sairia com ele. Bem, devias. O Seth é um rapaz decente. Podes contar com ele como amigo. Os planos de Jennifer não envolviam Seth prestar-lhe atenção. Mais tarde, eles lembraram-se de como Seth tentou chamar a atenção de Jennifer e de como ela foi rigorosa com ele. Eu quis desistir quase imediatamente,
porque estava cansado de não me dares passagem, Jennifer partilhou as suas memórias. E por que é que fingiste por tanto tempo que não estavas interessada em mim? Perguntou Seth, perplexo. Era interessante ver que outros truques tu tentarias, ela riu. Era importante para mim saber que eu não era apenas um troféu para ti. A família de Seth foi calorosa com Jennifer, sabendo que o seu filho nunca escolheria uma mulher indigna como sua esposa. Jennifer era próxima dos seus sogros, quase tão próxima como era com os seus próprios pais. Os primeiros meses da sua vida de casados foram cheios de felicidade. Eles logo quiseram ter um filho e não adiaram a gravidez. No entanto, as suas vidas foram ensombradas pela toxemia severa e tonturas de Jennifer. Vamos viver com os meus pais por um tempo, Seth sugeriu à sua esposa. Eu estou constantemente no trabalho e não me consigo concentrar em nada, sabendo que estás aqui sozinha. E se algo te acontecer, eu não me perdoarei. Tens razão, Jennifer concordou. Seria melhor assim. Eu não quero que te preocupes comigo. A propósito, ficaste tão magro quando as coisas melhoraram. A prosperidade financeira é boa, mas depois não há dinheiro suficiente para te pôr de pé novamente. Por favor, cuida-te também e não te esqueças de comer. Eu sei, querida. Eu sei, mas agora eu pico, Seth desculpou-se. Se eu abrandar neste momento, talvez nunca mais alcancemos este nível mais tarde. Sê paciente. Eu farei o meu melhor para estar em casa mais vezes. E a mãe e o pai cuidarão de ti. Está bem, querido, disse Jennifer. Ela tinha lágrimas indesejadas nos olhos, devido às hormonas em fúria que a tornavam sensível a tudo, mesmo quando ela não queria mostrar o quão chateada estava. Em casa dos seus sogros, Jennifer estava realmente calma e constantemente sob supervisão. Ela podia obter ajuda imediatamente se começasse a sentir-se tonta. A pequena Mary nasceu prematuramente, mas isso não prejudicou a sua saúde nem a da sua mãe. Jennifer estava exausta da gravidez, mas agora estava feliz por tudo ter acabado. Que bebê fofa, Seth suspirou, olhando para sua filha através da janela da maternidade. Ele não foi autorizado a entrar no quarto, por isso teve de olhar para o seu bebê de longe. Seth, eu não posso acreditar que esta é a nossa criação. Eu mal me habituei à barriga e agora o bebê nasceu. Toda a família cuidou da pequena Mary, rodeando-a de amor e atenção. Ela estava a crescer com o amor de muitas pessoas. A menina nunca deu aos seus pais grandes problemas. Ela internalizava rapidamente o que lhe era explicado, e Seth era louco pela sua menina. Filha do papá, todos os que viam Mary diziam com um sorriso. Uma cópia exata. Essa é a coisa mais ofensiva, riu Jennifer. Então eu entreguei-me por meses a fio, e agora ela parece-se exatamente com o pai dela e está sempre agarrada a ele. No segundo aniversário de Mary, Seth deu-lhe um presente único, um pendente de prata em forma de coração. E desde então, Mary nunca mais tirou a bela joia e exibia orgulhosamente o presente do seu pai a todos. Jennifer e Seth viviam satisfeitos, acreditando que agora tinham tudo o que precisavam. Eles olhavam para o futuro com um sorriso. A família também tinha amigos leais e de confiança. Durante os encontros, as crianças brincavam juntas, e a pequena Mary misturava-se facilmente com as outras crianças. Graças à sua riqueza, Seth podia dar-se ao luxo de comprar qualquer brinquedo para sua filha, fosse uma nova boneca Barbie, uma trotinete ou uma bicicleta nova. À medida que o negócio comercial da família crescia, também crescia a sua casa. Eles adicionaram outro andar, mudaram os móveis, expandiram o quintal e instalaram uma piscina para a pequena Mary. Eles construíram uma pequena piscina com degraus, onde ela podia chapinhar sob supervisão de um adulto em tempo quente. A sua infância foi despreocupada e agradável. Mas um dia tudo mudou. Naquele dia, eles iam ao casamento de um amigo. Seth estava preocupado, notando que a sua esposa não se sentia tão bem como ela afirmava. Minha querida, devemos ficar em casa? Eu não consigo ver-te a sofrer. Não sejas bobo, vai sem mim. Tu não descansas há tanto tempo.
e a Melanie e o Zachary ficarão chateados se nenhum de nós for ao casamento deles. Eles não nos perdoarão. Nós já não os vemos com frequência suficiente. Eles vão superar. Tu és mais importante para mim. A Mary ainda não entende esses eventos. E eu não vou conseguir ficar sentado, sabendo que estás sozinha. Não sejas tão superprotetor comigo, retorquiu Jennifer. Se eu me sentir péssima, eu chamo um médico. Está bem, então. Cuida-te. Nós vamos preparar-nos, Seth concordou relutantemente. Então, Seth pôs Mary no carro e eles partiram numa longa viagem. Eles tinham de passar mais de 6 horas na estrada. Seth, preocupado com a sua esposa, saiu de casa mais tarde do que pretendia, e durante metade da distância, ele já estava a conduzir no escuro. Quando faltavam não mais de 100 quilômetros para o destino, Seth parou numa estação de serviço discreta para abastecer o seu carro. Mas depois de conduzir apenas alguns quilômetros para longe dali, ele foi forçado a parar no meio da floresta, na berma da estrada, porque percebeu que tinha um pneu furado. Droga! Era só o que me faltava, praguejou Seth baixinho, olhando para trás, para sua filha dormir. Quando ele saiu do carro, o homem começou a olhar para o carro e a pensar no que fazer. E, de repente, ele notou os faróis do carro que se aproximava. O carro parou e 3 homens saíram. Seth percebeu imediatamente que o pneu furado não tinha acontecido por acaso. Ei, homem! O que estás a esconder aí? Dá-nos o teu dinheiro rapidamente, perguntou um dos atacantes num tom arrogante. Pessoal, eu não tenho nada de valor. Procurem outra pessoa, Seth respondeu simplesmente. Ele não queria provocar um conflito, mas também achou que era tolo parecer pouco convincente. Não nos digas o que fazer, acrescentou o segundo atacante, olhando para Seth com uma clara ameaça no olhar. Olhem, eu não quero problemas, mas eu não tenho dinheiro, disse Seth, mas ele não percebeu que não havia como evitar problemas. O primeiro golpe atingiu-o no peito e a sua respiração falhou rapidamente. Então, 2 deles agarraram-no, e o terceiro começou a bater-lhe, para o incapacitar e parar a sua resistência. Acabou com Seth a ser atirado quase inconsciente para a vala. Após o impacto com o chão, ele desmaiou e permaneceu ali deitado por algum tempo. Ninguém saberia o seu destino se um idoso local, que ia cedo para a cidade na sua bicicleta, não tivesse mostrado vigilância. Estás vivo? Ei, homem, acorda! O idoso estava assustado e deu umas palmadas nas bochechas de Seth. Mas o estranho espancado não abriu os olhos. O idoso verificou seu pulso e certificou-se de que ele ainda podia ser salvo. Temos de ir ao paramédico imediatamente, ele murmurou baixinho e foi de bicicleta para a aldeia. Entretanto, os bandidos não notaram que havia uma menina a dormir na cadeira atrás deles. Eles conduziram a noite toda para vender o carro roubado aos seus cúmplices e obter dinheiro por ele. Quando amanheceu, um dos bandidos que estava a conduzir o carro virou-se e só então notou a menina a dormir. Depois de pararem rapidamente e falarem com os outros bandidos, eles cortaram os cintos de segurança que prendiam a cadeira e arrastaram-na para fora do carro com a menina a dormir. Deixando a cadeira numa paragem de autocarro deserta, a 400 quilômetros da inesquecível estação de serviço, eles fugiram da cena do crime. Entretanto, graças às ações do idoso, cujo nome não era Michael, o texto anterior parece ter um erro de continuidade, mas manterei o que está escrito Michael. Seth sobreviveu, mas nunca recuperou a consciência. Quando Jennifer recebeu uma chamada da polícia de uma cidade desconhecida, ela quase perdeu os sentidos. O Sr. Eldon é seu marido? Sim, o que aconteceu? O coração de Jennifer imediatamente deu um salto. O peso insuportável das más notícias abateu-se sobre ela. Ele foi encontrado inconsciente. Ele está no hospital agora. Ele está em coma por causa de um ferimento na cabeça. Jennifer mal se conseguia lembrar daquele tempo. Não só o seu marido esteve semanas a recuperar, e os médicos não davam garantias, mas Mary estava desaparecida. A única pessoa que podia lançar alguma luz sobre o seu desaparecimento estava em coma.
A família fez tudo o que era possível para encontrar a sua Mary, mas ninguém sabia onde procurar. Ela ainda é um bebê. Ela não sabe nada exceto o seu nome. Jennifer não conseguia acalmar-se. A dor consumiu-a completamente. Ela estava impotente e Seth não a podia ajudar de forma alguma. Minha pobre menina. Onde é que ela está? O coração da mãe rebentava de dor. Os seus sogros apoiavam-na, tentando parecer fortes, mas o medo pela vida do seu próprio filho e neta não passava despercebido. Durante 6 meses, Seth esteve em coma. Jennifer há muito que o tinha transferido para sua cidade natal e fornecido os cuidados necessários. Ela teve de assumir a gestão da empresa, o que anteriormente parecia além das suas forças. O pai de Seth, que tinha passado seu talento para as ciências exatas ao seu filho, ajudou-a a entrar nos processos e deu-lhe conselhos. Além de cuidar da família, Jennifer tentava manter o negócio a flutuar para não ir à falência. As contas para cuidar do seu cônjuge não eram insignificantes. Seth recuperou a consciência exatamente quando a enfermeira estava no seu quarto, e o médico assistente apareceu pouco depois. Após um exame, ficou claro que o ferimento na cabeça não tinha causado quaisquer alterações nos sentidos comportamentais. Oh, que alívio, soluçou Jennifer, abraçando o seu amado marido. Mas ela não sabia como lhe contar sobre Mary. A notícia atingiu Seth com força e a dor assoberbou-o. Eu preferia estar morto. Eu queria ter ficado e ela não ter ido. Eu não consegui mantê-la segura. Eu não consegui proteger o nosso bebê, ele exclamou desesperadamente. Ele percebeu que tinha falhado em proteger-se a si mesmo e a sua filha, e agora Mary estava num lugar desconhecido. Como é que aguentaste tudo sozinha? Ele perguntou a Jennifer, mas ela não tinha resposta. Eu não sei. Eu apenas vivi e esperei que um dia recebesse uma chamada a dizer que a Mary tinha sido encontrada. Com Seth, era mais fácil experienciar a dor. Às vezes, os cônjuges discutiam, e palavras cruéis saíam dos lábios de Jennifer, culpando-o pelo desaparecimento de Mary. Outras vezes, ela culpava-se a si mesma por não ter ido ao casamento e não estar com a sua filha quando Seth tentou lutar contra os ladrões. Nós não sabemos como poderia ter sido, ele consolava-a. Uma nova ronda de investigações trouxe alguma esperança ao casal. Nós encontramos os seus agressores, disse o investigador ao telefone. Eles estão a ser interrogados agora. Obrigado por me informar. Eu estarei aí em breve, respondeu Seth. Apesar das ligações de Seth o manterem informado sobre a investigação, isso não o aproximou da sua filha. No interrogatório, descobriu-se que os bandidos não tinham intenção de atacar Seth especificamente. Eles ocasionalmente roubavam viajantes, mas era tudo trabalho leve e casual. Nós não conhecíamos este homem, disse um dos agressores, incapaz de suportar a pressão. Nós vimos-lo pela primeira vez. E nós não sabíamos nada sobre a filha. Para que é que precisamos de uma rapariga de 3 anos? Nós apenas tiramos o dinheiro da carteira dele e seguimos viagem. O carro foi deixado lá na floresta. O resto do gangue disse o mesmo. Nem Seth nem Jennifer sentiram qualquer alívio depois de apanhar os atacantes. Eles esperavam um resultado totalmente diferente do interrogatório. O último fio que ligava a Mary estava perdido. Seth, eu não aguento mais. Onde é que ela está? Por que é que ninguém está a pensar na criança desaparecida? E por que é que não podemos fazer nada? Nós temos tanto dinheiro, mas eles não nos dão nada de útil, chorou Jennifer, sentindo as suas forças a diminuir. O casal discutia frequentemente, mas ainda se agarravam um ao outro. Achas que devemos desistir? Seth perguntou cuidadosamente. Eu estou pronto para lutar até ao fim. A culpa é minha e eu tenho de a encontrar. Vários anos passaram antes de Jennifer e Seth tentarem conceber um segundo filho. Mas o corpo enfraquecido de Jennifer e os problemas de saúde tinham dificultado a concessão. Eles enfrentaram novos problemas, e Jennifer chorava e lamentava-se frequentemente depois de histerias. Por que é que isto nos está a acontecer? Alguma vez magoamos alguém o suficiente para merecer isto?
Nenhum novos dispositivos médicos ou exames com médicos podiam garantir que Seth e Jennifer conseguiriam ser pais novamente. Eles não perderam a sua determinação, e durante os 3 anos seguintes, eles continuaram a tentar, mas nenhuma das suas tentativas trouxe o resultado desejado. Jennifer e Seth eram bem conhecidos de um vasto círculo de pessoas, muitas das quais estavam cientes da tragédia familiar. Como é que eles se aguentam? As pessoas sussurravam quando os cônjuges apareciam no evento. Eu não consigo imaginar o quão difícil tem sido para eles. Não se desejaria esse tipo de dor a ninguém. As línguas dos mexeriqueiros ainda se moviam. Eu ouvi dizer que eles tentaram ter outro bebê, mas tudo em vão. Que tipo de família existe sem filhos? Para que é que eles trabalham tanto? E a quem é que vão deixar tudo? Muitas pessoas estavam seriamente preocupadas com a questão de para quem Seth passaria toda a sua fortuna. Todos os anos, o sucesso da sua empresa crescia, e ele podia competir com aqueles que nunca tinham sabido da sua existência antes. Mas para Seth e Jennifer, o seu negócio tornou-se a única forma de fugir da sua dor. Eles ocuparam-se com o trabalho, dedicando-lhe todo o seu tempo, enterrando-se nele e esquecendo-se completamente do conforto de casa. Negócios, contratos, relatórios e nova equipa tornaram-se muito mais importantes para eles. No entanto, o negócio já não era agradável e não trazia felicidade. Com o tempo, Jennifer começou a perceber que o seu casamento, outrora feliz e promissor, se tinha tornado vazio. Seth ainda era atencioso com ela, não levantava a voz, ouvia-a sempre e dava-lhe presentes. Mas a faísca tinha desaparecido. O significado tinha desaparecido. Era apenas uma forma de matar o tempo, nada mais. Seth, eu quero falar contigo, disse Jennifer a Seth depois do jantar. Eu acho que me vais entender, porque nós sempre nos entendemos um ao outro. Com meias palavras. Eu estou a ouvir-te, disse Seth, mudando-se da mesa para o sofá e pegando na mão da sua esposa. Qual é o tópico? Eu quero uma criança. Tu queres uma. Por que é que não o adotamos do orfanato? Nós nunca consideramos essa opção, porque pensamos que podíamos conseguir sozinhos. Mas não conseguimos. A minha vida está vazia. Eu não tenho prazer nela. Eu sou como um robô. Todos os dias são iguais e sem alegria. E eu quero ser mãe. Seth nem precisou de tempo para pensar sobre isso. Eu concordo. Apenas vamos adotar um rapaz. Sim, uma rapariga será demasiado doloroso, assentiu Jennifer, que abraçou o seu marido com um sorriso. Drew tinha quase 8 anos. O rapaz era teimoso e ressentido. Ele tinha crescido no orfanato desde os 4 anos e já tinha aprendido a injustiça da vida, até certo ponto. Os seus pais biológicos eram alcoólicos e não tinham tempo para cuidar dele. Ele era enviado para a rua para mendigar, porque não havia comida em casa, apenas bebida. Os vizinhos alimentavam o rapaz e apelavam constantemente ao serviço social, e em breve Drew foi tirado aos seus pais. A sua vida no orfanato também não foi fácil. Os outros rapazes eram cruéis e gostavam de fazer bullying. Foi por isso que Drew cresceu tão incontrolável, pronto a qualquer momento para reagir à ação de outra pessoa. Mas, gradualmente, a participação de Jennifer e Seth na sua vida amoleceu-o e fê-lo acreditar neles. Sr. Eldon, acorde. A primeira coisa que Seth viu quando abriu os olhos foi o rosto preocupado de Mary. Ela ainda estava linda no seu vestido branco festivo. Jennifer estava a soluçar ao lado dele, que, tal como o seu cônjuge, entendeu tudo. Está tudo bem? Michael ajudou o homem a sentar-se e deu-lhe um copo de água. Mãe, pai, por que é que estão a chorar? Um Drew confuso olhou para eles. Não tenhas medo, querido. Mary acariciou-lhe a bochecha e puxou-o para perto dela. Eles estão bem. Eles estão apenas emocionados com o casamento. Num casamento, as pessoas choram sempre de felicidade. Mas Drew não ficou satisfeito com esta resposta. Ele não acreditava que os seus pais choravam de felicidade com aqueles rostos.
Ele viu a dor deles e abraçou Jennifer. Tu és a nossa menina, disse Seth fracamente. Tens a certeza de que eles estão lúcidos? Michael sussurrou à sua noiva. Devemos chamar uma ambulância? Eu não gosto disto. Mary, Jennifer falou. Este pendente foi te dado pelo teu pai no teu segundo aniversário. Foi ele, ela disse, apontando para o seu marido. Tu és a nossa filha desaparecida, Mary. Jennifer desatou a chorar novamente. Michael sentou Jennifer à mesa também. Ele começou a perceber o que se estava a passar. Estão a dizer que são os pais biológicos da Mary, ele clarificou. Sim, o casal respondeu com vozes fracas. Após a confissão, os 4 retiraram-se para uma sala separada para discutir tudo calmamente. Eu fico a ver o teu rapaz, a senhora. Davis voluntariou-se, embora estivesse terrivelmente curiosa sobre o que se estava a passar. Eu não posso acreditar, disse Mary, distante, voltando a si depois de perceber o que tinha acontecido. Vocês reconheceram-me apenas pelo pendente, certo? Mas não me reconheceram à primeira vista. Querida, não fique chateada. Michael deu-lhe uma palmada no ombro. Tu tinhas apenas 3 anos e agora és uma adulta. Eles não podiam adivinhar. Tu devias saber que nós nunca te abandonamos, disse Seth. A história é muito complicada. Quando tu desapareceste, nós procuramos-te durante vários anos. Nós perdemos a esperança, mas continuamos a procurar. A polícia e a procuradoria já nos odiavam. É difícil para eles comunicarem com aqueles que perderam filhos. Eles têm de ser cruéis. A conversa foi longa e emocional. Todos experienciaram uma tempestade de emoções e pensamentos, e queriam fazer perguntas. Os convidados foram compreensivos com a curta ausência. Para terem 100% de certeza da sua relação, Seth, Jennifer e Mary decidiram fazer um teste de ADN para determinar o grau de parentesco. O resultado chegou em poucos dias. Agora somos oficialmente parentes, concluiu Jennifer, sorrindo sem jeito para sua filha. Eu sonhei com este dia por tanto tempo. Podemos abraçar-te? Seth perguntou cautelosamente, abrindo os braços. Mary respondeu-lhe sem palavras, deu um passo à frente e abraçou a sua família. Ela chorou silenciosamente, reunida com a sua família. Michael estava ao lado dela e não conseguia parar de sorrir de felicidade pela sua amada. Depois de conhecer os seus pais, a vida de Mary mudou radicalmente. Seth e Jennifer procuraram imediatamente uma habitação espaçosa na cidade para sua filha e o seu marido. Vocês vão precisar de um bom lugar para viver, Jennifer persuadiu, aludindo ao neto na barriga de Mary e a possíveis futuros filhos. Daqui, será conveniente para vocês irem para qualquer parte da cidade, assentiu Seth, olhando para os rostos assustados dos recém-casados. Senhor Eldon, isto é demasiado espaçoso para nós, exclamou Michael. Pelo contrário, é o ideal para vocês, respondeu o seu sogro. Nada deve ser poupado para a felicidade dos filhos. E, uma vez que ela te escolheu, tu és um homem digno. Eu vejo o quão querida ela te é e o quão sincero tu és com ela. Além disso, os meus netos vão crescer aqui. Não os impeças de aproveitar. Michael riu e apertou a mão de Seth. Ele tinha visto como Mary tinha florescido desde que conheceu a sua mãe e o seu pai. Os seus pais trataram dos móveis, do carro da família e até do futuro de Michael. Se estiveres interessado, eu posso ajudar-te a encontrar um emprego na área em que estás interessado. Eu ofereci a Mary um emprego na nossa empresa. Como ela é uma herdeira, ela terá de ser treinada e eu tratarei disso pessoalmente. Mas para ti, nós também temos um lugar. Por isso, decide, disse o Sr. Eldon. Obrigado. A Mary e eu vamos discutir e eu informo-vos. A atitude da senhora. Davis, o texto parece alternar entre Dorsey e Davis, vou usar Davis como no contexto anterior, mudou marcadamente quando ela viu o apartamento de Mary e Michael. Ela quase rebentou de inveja. Oh, meu Deus, ela arfou. Que lugar ótimo! E como é que vocês vão viver aqui?
apenas os três. Por que tanto espaço? Vão perder-se. Parece-te assim agora, respondeu Mary com um sorriso. Mas vais habituar-te e não vais notar o espaço. Agora, a senhora Davis declarava orgulhosamente às suas amigas que a sua nora não era uma órfã sem abrigo, mas uma senhora rica de uma família de empresários. Ela tinha suavizado consideravelmente em relação a Mary depois de ela ter pedido aos seus pais para ajudarem o pai de Michael e pagarem a sua cirurgia. Claro, respondeu Seth. Nós somos família, afinal. Ele tem problemas de saúde tão sérios. Não se pode fechar os olhos. Obrigada, chorou a senhora Davis. Nós estamos em dívida convosco. Vocês são tão maravilhosos. A vossa filha também é tão maravilhosa. Mary quis rir-se de quão maleável a senhora Davis se tinha tornado. Apesar da mudança abrupta na sua vida, Mary justificou as esperanças do seu pai e foi rapidamente atraída para os negócios da empresa. Mesmo estando grávida, Mary aceitou o seu posto com toda a seriedade e trabalhou com grande dedicação para o negócio da família. Já no seu segundo mês num cargo sênior na empresa do seu pai, Mary conseguiu descobrir a toupeira. Ele trabalhava silenciosamente e, por estarem habituados a ele, a equipa não levantava suspeitas. Mas Mary pareceu mais atenta. Muito bem, filha, admirou Seth. Tu descobriste o canalha em 2 tempos. Eu tive pena dele, dei-lhe um emprego, e ele tentou apunhalar-me pelas costas. Mary riu, regozijando-se com o seu sucesso. Tal sorte deu-lhe confiança, e o apoio dos seus parentes desempenhou um papel enorme. As águas de Mary rebentaram exatamente no seu local de trabalho, durante uma reunião. Eu acho que o bebê vai ver este mundo, disse Mary, olhando à volta da sua equipa com um olhar assustado. Chamem o senhor Eldon, alguém ordenou. Em breve, os parentes de Mary correram para a clínica, de diferentes partes da cidade. Quando é que vai acabar? Michael passeava pelo corredor nervosamente, procurando apoio nos seus entes queridos. Não é um assunto rápido, respondeu a sua mãe. É melhor comeres qualquer coisa, filho. Isso vai ajudar a acalmar um pouco. Eu não quero comer. Como posso descansar aqui quando a Mary está a sofrer agora mesmo? Querido, ouve a tua mãe, Jennifer virou-se para ele. Tu não podes ajudar a Mary. Ela está a passar por um processo natural. Tudo vai ficar bem. Os melhores médicos estão aqui. Eles vão cuidar dela. Apesar da bravura de Jennifer, Seth segurou-lhe a mão, porque ambos estavam preocupados. As mudanças nas suas vidas tinham acontecido tão rapidamente que eles não tiveram tempo de se habituar a elas. Tendo acabado de adquirir um filho e uma filha, agora eles estavam prestes a tornar-se avós. Eu acho que acabei de me tornar tio, disse Drew, quando viu a parteira a vir na direção deles, a sorrir.